Fala pessoal, estamos começando mais um podcast aqui na Beats e hoje tem uma pessoa aqui que é muito especial porque foi através da minha irmã que eu consegui trazer ela aqui. Lídia Azevedo Brandes, esse é o nome. Isso. Esse, como diz, esse é o nome da fera. Gente, olha só, eu vou falar, a Lídia, ela é psicóloga, mas só que ela é mais do que isso, ela é professora universitária, mestre, psicóloga e é também, como é que eu posso falar? É psicóloga entusiasta perinatal. Da psicologia perinatal. É diferente isso, né? É quase que uma especialidade dentro da psicologia. Que bacana. Gente, a gente vai falar hoje sobre uma coisa muito legal, que é sobre a psicologia na maternidade. Uhum. É novo isso ou não? Mais ou menos, assim. Psicologia perinatal é o nome mais recente, mas o nome primeiro era psicologia do parto, gravidez, parto e puerpério. E aí a gente vai evoluindo nos estudos e vai entendendo que perinatal cobre esse período todo. E aí, mais ou menos década de 70 para cá, que a gente começou a falar sobre esse assunto, mas especialmente na última década, a gente leva mais em conta alguns aspectos que estão sendo estudados, né? Por exemplo, já ouviu falar de psiquismo fetal? Não. Não, mas ele existe. Psiquismo fetal é o estudo ainda do feto lá no útero da mãe. O útero era um lugar escuro, inabitado, ninguém podia viajar muito por ali. E aí, com os estudos, com a evolução da medicina e das outras áreas da saúde, a ciência de uma forma geral, a gente já começou a estudar o que o feto faz que vai refletir no comportamento dele fora da barriga. Então, normalmente, quando você vê um ultrassom lá da sua filha, mãozinha tá assim, você vai ver que quando ela nascer, em alguns momentos você vai pegar ela dormindo assim também. Então, essa relação do útero, né, do que tá lá dentro da barriga da mãe ainda, com o comportamento fora, tem sido estudado. Então, aí vem a curiosidade. Por que você quis especializar nisso? Porque, gente, mas é diferente. Mas por quê? Porque eu me tornei mãe, bem. Simples assim. No meu currículo, a parte mais importante é ser a mãe do Tom. Meu filho chama Tom, tem 3 anos de idade, e ele me levou para esse caminho, que é um caminho sem volta. Quanto mais eu vejo grávidas, mães, mulheres, eu quero estar junto. Então, quando eu fiquei sabendo da minha gravidez, que não foi planejada, foi na pandemia. Nossa! Eu falei assim, tá, e agora? Entrou, tem que sair, como, não sei. Voltei pra terapia, pra eu dar conta das questões, né, emocionais e tudo. Porque, do ponto de vista biológico, eu tava ótima, né? Sim. Não tive nenhum problema de saúde na gravidez. E aí eu comecei a estudar e pesquisar mais o que acontece com o meu corpo, o que acontece com a minha cabeça, com a minha mente, como é que vai ficar a minha profissão. Eu fui pensando e estudando e fui lendo um monte de coisa. Esse negócio de algoritmo de internet, né, te joga só para esses lugares. Descobri uma pós-graduação, comecei a estudar, comecei a fazer, fiz todo um planejamento de que quando meu filho nascesse, eu voltando da licença maternidade, voltaria para o consultório para atender essas mulheres. Consegui fazer? Ainda não. Mas isso não me deixou parada. Eu estudo, eu falo sobre esse assunto, eu coloco isso nas minhas aulas, todas as disciplinas que casam com esse tema, que atravessam o tema, eu estou falando disso, porque a maternidade me transformou totalmente. Eu não tenho nem como te explicar tudo assim com palavras, mas eu sou outra pessoa. E essa potência, ela não é só para mim. Conheço várias mulheres que foi a partir da maternidade que teve um start, que empreende, que muda de vida, que compra as coisas, que consegue se organizar melhor. Embora isso tudo seja, a gente pode até falar disso no outro momento, meio clichê, assim, questão social, porque falam que a mulher gravidez é o quê? Doença. Sim. Né? E na verdade não é. Não é. E depois que a gente tem filho, a gente consegue se organizar e planejar muito melhor a vida, as coisas. Então, em tese, as empresas acham que a gente não vai render o suficiente, mas é exatamente o contrário. Você consegue ter uma noção muito melhor de planejamento. Olha o tanto de coisa que a gente tem que planejar. A mochila do filho, a escola do filho, a comida, que dia que lava a roupa, que dia que vai secar, que dia que vai no supermercado, que horas você vai acordar, o seu trabalho doméstico e fora de casa. Então, são muitos fatores. A gente consegue equilibrar isso mais ou menos, né? E você falou algo bem bacana aí quando você começou na sua fala sobre a questão da maternidade quando ela não é planejada. E isso entra uma frustração na pessoa. E agora, o que eu vou fazer? Eu tinha uma carreira, eu queria fazer isso e agora, por causa da gravidez, eu vou ter que parar tudo. E não é bem assim. Não é bem assim. A primeira coisa que a gente tem que diferenciar é uma gravidez planejada e uma gravidez desejada.
Eu não planejei o meu filho, mas eu desejei muito o meu filho, mesmo Sim. que inconscientemente. Sim. Então, à medida que eu não planejei, eu vou lidar com situações também não planejadas. Então, assim, de repente eu tenho que reduzir minha carga horária de trabalho, enfim, você vai se adaptando à questão que vai surgindo, né? Eu que tive filho na pandemia, foi um negócio louco, assim. Eu vi minha mãe 10 vezes, no máximo, em 9 meses, 41 semanas, né? Então, foi muito pouco. Mas a gente vai se organizando da melhor maneira possível. E não planejar uma gravidez vai gerar frustração, vai gerar essas dificuldades práticas do dia a dia, mas a gente vai tentar ao longo do caminho, por isso a psicoterapia é importante e a psicologia para dar suporte, né? Sim. Eu criei algumas perguntas, peguei algumas perguntinhas que eu acho que é essencial para isso. Eu queria saber como é que a maternidade pode impactar a saúde mental da mulher. Totalmente. Isso é muito interessante. Já falou rasgado, totalmente. Totalmente. Num primeiro momento, as pessoas achavam, e a medicina também, a ciência também, que gravidez era um fator protetivo para a mulher. Então, ela protegia a mulher de várias situações complicadas, tanto biológico quanto emocionalmente. Hoje, a gente já sabe que gravidez é fator de risco. Então, uma mulher, pelo simples fato dela estar grávida e dela ser mulher, ela tem 16 vezes mais chances de ter que recorrer a uma urgência psiquiátrica. Uma em cada 4 mulheres apresentam depressão pós-parto. Então, esses dados, que são todos com evidência científica, são estudos robustos, mostram pra gente que, de fato, a gravidez, a gestação, o filho, a maternidade impacta a vida da mulher. Sim. Tanto que a minha causa é a saúde mental materna, porque eu sei o quanto me afetou, tanto positivamente quanto negativamente. E tem uma questão social também que é muito importante, assim, a gente fala muito da mulher, da maternidade, do filho, mas tem o pano de fundo, que são as questões sociais, e a mulher, ela é criticada, ela é rechaçada, se ela tem filho, se ela não tem, isso vai entrar, por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, alguém te pergunta se você é pai, se você quer ter filho, pra gente perguntam, a maioria das empresas perguntam. Chega, né? Então, a ser até constrangedor, você pretende ter filho? Você tem filho? Você tem tempo para você trabalhar mesmo tendo filho? Então, assim, tem questões que estão muito no social, entendeu? E no cultural e que interferem nisso. Aí, saúde mental materna, ela vai sofrer influência total, assim, da questão da gravidez, do filho. Tanto que, você imagina, o corpo, o seu não, né? O meu corpo, o corpo de uma mulher, os órgãos todos viram 360 graus para suportar o feto crescer ali dentro. Então, por isso que se a sua esposa, por exemplo, vai sentir azia, falta de ar, porque está comprimindo tudo para o bebê virar e encaixar para ele descer. Entende? E depois tem um período que isso vai ter que voltar de novo. Então, se a gente for pensar, um mês, mesmo uma mulher não gestando, a gente passa por 4 fases aí de diferentes, porque tem a menstruação, tem a ovulação, tem um monte de período hormonal que vai interferir totalmente. Então, assim, tem que acolher. Sim, sim. Entendeu? E nesse tempo todo que você passou por isso, qual foi... Chega algum momento que você falou assim, cara, eu tenho que fazer algo para ajudar as mulheres, porque tem muita mulher que se cala. Vou falar um exemplo aqui. A mulher engravidou. Na hora lá foi bom pro cara. O cara largou a mulher teve que largar o serviço porque não tava aguentando, ficou sozinha, não tem ajuda de ninguém. E muitas mulheres nesse tempo pensam em tirar a criança, ou até mesmo tirar a própria vida. E aí que a Lídia ajuda. Eu tento em vários momentos. Comigo foi assim, ainda gestando, né, estudando, eu descobri uma campanha que chama Maio Furta Cor. Que a gente vai falar sobre isso. Isso, que é a que eu represento. Então lá a gente pensa ações, estudos, a gente volta para essa acolhida para as mães. Porque como que meu filho vai estar bem se eu não estiver bem emocionalmente? O que eu vou doar para ele de afetividade, de afeto, se eu não consigo cuidar nem de mim no primeiro momento? Né? A gente fala do primeiro ano ali, porque é o mais tenso, né? Mais intenso e mais tenso. Mas de uma forma geral... a mulher pode chegar nesse ponto de tentar contra a própria vida, de tentar alguma coisa contra o filho, né, ali durante a gravidez e depois, que o pós-parto é o mais perigoso, a gente pensar nisso. E o suporte que a gente dá é considerando todas essas questões, assim, um psicólogo já é importante, um psicólogo perinatal, ele ainda entra nessa cena com mais profundidade, entendeu? Para dar um suporte ainda mais intenso. Sim. Eu queria falar algo também. Eu vou deixar as perguntas aqui sobre mães pós-parto.
Quando a mãe descobre, eu falei sobre isso um tempo atrás, falei sobre isso ontem com o Daniel que eu entrevistei. O Daniel, ele é musicoterapeuta. Ah, que legal. E aí a gente tava falando sobre crianças com autismo. Aham. E tem muitas mães que descobrem a gravidez que o filho vai ser autista. Uhum. E já é uma barra, já, quando você não está esperando a gravidez. E quando você descobre que o filho é autista, a mãe já fica, e agora, o que eu vou arrumar da minha vida? A gente pensando no autismo, mas em qualquer outra situação Sim. que vai fugir do que você, mãe, idealizou Sim. pro seu filho. E quando chega pra você uma mãe que fala assim, olha, eu ganhei meu filho, mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu não... Como é que é pra você que é mãe falar assim, meu Deus, agora eu entro na parte profissional ou entro na parte mãe? Sim, foi muito bom eu ser mãe e estudar psicologia perinatal. Eu acho que isso deu um plus na minha experiência. Eu tenho alunas hoje que amam esse lado da psicologia, que falam assim, eu quero trabalhar com isso. Não tem filho ainda, mas já quer se jogar, porque é identificação. E aí, quando você tem filho, você vai, Sim. né, de cabeça. Eu já escutei mães nessa condição, porque tem uma quebra, assim, um luto mesmo. Eu idealizei um filho. Vamos lá, vou usar seu exemplo sempre, né? Laura tá no forninho. Sim. E você fica pensando assim, vai parecer comigo, com a mãe? Vai puxar o meu filho? Vai puxar a avó, o vô? Vai ser branquinha, moreninha, cabelo cacheado, cabelo liso? Vai ser cabeludo, vai ser careca? Você imagina, a gente sempre vai pensar assim, e quando nasce o encontro com esse bebê real, nem sempre é o que a gente espera. Sim. Então, o quadro de autismo, né, já que você usou esse exemplo, vai descobrir meses depois, você começa a perceber que tem alguma coisa diferente, mas depois é que isso vai se consolidar, e aí entra com intervenção precoce. Uhum. Mas é acolher a dor dessa mãe. Porque, assim, tem processos que ela vai precisar vivenciar. Se ela estiver sozinha, vai ser muito mais dolorido para ela. Se ela estiver com alguém que dê suporte, que a escute, aí o profissional, né, a minha figura, mas especialmente a rede de apoio dessa mulher, entendeu? Porque a gente julga muito, a gente tende a julgar muito. A primeira coisa que uma mãe vai pensar, assim, dando uma hipótese, porque o meu filho não tem esse diagnóstico, mas eu imagino que seja assim, onde eu errei? Onde eu errei? O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer? Ah, deve ter sido aquela vacina que eu não tomei. Ah, foi aquele remédio que eu... Sabe, a gente sempre vai procurar uma forma de colocar essa culpa em cima da gente. Então, a culpa materna é uma coisa muito cruel. E a sociedade, de uma forma geral, não entende assim, acha que realmente é culpa da mãe. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e acolher essas mães no sofrimento que elas têm. Toda dor é legítima. Toda dor que ela trouxer, que essa mãe trouxer, é legítima. É o que ela está sentindo naquele momento. Então, o nosso papel é acolher. E no caso, quando você atende, eu vou chamar de senhora, eu vou chamar de você, porque ela é nova, gente. Obrigada. Quando você atende no consultório, muitas vezes o pai também está presente na vida da mulher. E mesmo assim, às vezes ela tem uma depressão pós-parto. Sim. E é o que você fala, é fundamental nessa hora também o marido ajudar a mulher, né? Ah, eu gostei da sua frase, que eu vou corrigir. Bacana, com certeza, por favor. O marido não ajuda. Ele pode ajudar a mulher dele, mas ele pode até ajudar a mulher dele, mas ele tem um papel de pai. Então, o que faz um pai? Nesse contexto aí que você falou do puerpério, né, que é o pós-parto. Uhum. O que esse pai vai fazer? O que ele pode fazer para dar suporte? Porque a rede de apoio, ela dá suporte à mãe. Quando você vai visitar um neném que nasceu, né? Nasceu. As pessoas vão lá visitar quem? A mãe o bebê. E o bebê. Você leva presente pro bebê, você leva uma roupinha. Você nem cumprimenta, já vi. Você não vai visitar a mãe. A maioria das pessoas vão visitar o bebê. Ok, porque tem uma tradição aí, tem uma questão cultural e social, mas quem tá por trás daquilo ali? Quem é protagonista de toda aquela história? Essa mãe que gestou 40 semanas, 9 meses, entendeu? Que tava assim no auge, porque a gravidez coloca a gente, o holofote vem em cima da gente, você tira aquela foto linda, no meio do mato, com aquela barriga de fora, seu cabelo tá lindo, suas unhas, você tá linda. Quando você tem filho, você apaga e a luz vai toda pro seu filho. Então, por que depois eu vou te explicar, por que o maio é furta-cor? Por que desse nome? E chegando nessa pergunta que eu fiz, quais são os sinais de depressão pós-parto? E como ela pode ser tratada? Uhum. A gente vai falar assim, que depois, durante a gestação, a mulher pode ter depressão, ela pode não tratar e isso vai piorar no pós-parto. Por quê? Pós-parto, puerpério, baby blues, termos que a gente já conhece, que vai falar desse pós-parto imediato, né, logo que nasceu, e que vai trazer muita mudança, porque tem uma questão hormonal muito importante, mas não é só o hormonal, o emocional também. Sim. Então, se essa mulher, primeiro ponto, se essa mulher já tiver tido uma depressão em outro momento da vida, ela tem mais chance agora que ela teve filho, né, no pós-parto ali.
Diferenciar baby blues de depressão. Baby blues é um período de neblina, mais ou menos 60 dias, ou 2 semanas, aliás, né? 60 dias é outra coisa. 2 semanas que ela vai vivenciar, porque é uma transformação, é um impacto muito grande, mesmo que já tenha tido filho antes, tá? Então, 85% das mulheres vão viver o baby blues. Os 15 aí é que, não, tô ótimo, não senti nada, não tô percebendo nada, tá rindo, tá brincando. Do contrário, vão chorar do nada, vão potencializar situações, porque é transformador biológico e emocional. Depois a gente vai falar de depressão pós-parto. Quando esse baby blues, essas 2 semanas evoluem, aí a gente já vai poder falar de uma depressão pós-parto que precisa ser avaliada pelo psicólogo, pelo médico e pela própria família, que vai dar um start, assim, um indicativo de como que ela tá. Sim. Poxa, ela tá muito diferente, né? Eu tô percebendo ela muito triste, não tá conversando, não tá comendo direito. Então a família vai dar um sinal pra gente conseguir identificar. Então você tem uma tristeza recorrente, você tem insônia ou hipersonia, você tem a falta de apetite ou excesso de apetite, você tem uma irritabilidade importante, né, naquele momento ali, e você pode identificar uma depressão pós-parto até 3 anos depois. Então você imagina uma mulher que engata uma gravidez na outra, que ela nem viveu o puerpério ainda de um, né, ainda tá, e vai já emendar com o outro. Isso é potente demais pra gente. Isso abala muito, né? Então, depressão pós-parto você vai tratar com acompanhamento médico e psicológico. Pode ser que essa mulher vai precisar de uma medicação. E aí é muito importante a gente falar que o médico psiquiatra, né, ou a psiquiatra que deve acompanhar, porque tem especialidade, não é toda medicação que ela pode tomar, mas também ela tem alguma medicação que ela vai poder tomar. Porque é um jargão, assim, socialmente falar, engravidei, eu tô amamentando, não posso tomar remédio nenhum, por isso eu vou ficar aqui sofrendo a minha depressão. Não, existem medicamentos que podem ser tomados com prescrição médica, que não vai afetar o seu filho nem você. Que muitas vezes entra o medo da mulher. Não vou tomar porque senão vai acontecer alguma coisa. Sim. E aí, muitas vezes ela toma e fica com medo. Será que foi esse remédio que eu tomei que causou isso com a criança? Tá, vamos lá então. Vamos mais uma pergunta. A família, ela é ideal para ajudar a mãe nesse período de estar nesse... No puerpério? Isso. Para todo sempre da maternidade, você tem que ter rede de apoio. Então, assim, a família tem um papel fundamental, porque são as figuras que estão ali o tempo todo, né? Só cortando, o que a família deve fazer para ajudar e para não atrapalhar? Porque muitas vezes a família acha que está ajudando, mas está atrapalhando. Exatamente. Então, vamos lá. O pai não é rede de apoio, o pai é pai, vai fazer o papel dele como pai. Sim. Então, o pai pode fazer tudo o que a mãe faz, só não pode amamentar ainda porque vocês não têm leite, não produz. Mas ele pode colocar para dormir, ele pode dar banho, ele pode sair para passear, o pai pode fazer tudo, tá? Do ponto de vista, assim, biológico, emocional, tá? Só que socialmente ele não pode, né? Mas enfim, isso é um outro papo, uma outra parte aí da conversa. Mães, tias, primas, irmãs, todo mundo pode participar de alguma forma, só que a gente tem que entender que é como a mãe precisa. Então, por exemplo, pode chegar uma avó, uma sogra, uma irmã e falar assim, deixa que eu vou dar o banho nele, mas de repente a mãe quer ter esse momento com o filho. Então, vamos respeitar o que essa mãe está querendo. Rede de apoio dá suporte à mãe. Então, se a mãe quiser 1 hora do dia dela para fazer a unha, para dormir, porque a gente fica meio descompensado nesse início, porque o neném mama muito e tal, o que ela precisar, a rede de apoio deveria ser suporte para a mãe, entende? Porque ela estando bem, entendendo que ela consegue cuidar e estando emocionalmente, assim, dentro do possível, equilibrada, ela vai passar isso para o filho dela ou para a filha dela. Entendeu? Então, a rede de apoio, e nem sempre rede de apoio é família. Porque tem família que julga muito essa mulher. Então, a roupa que põe, o jeito que dá o banho, como que faz para dormir. O jeito que tá amamentando, que tá errado. O que amamenta ou o que não amamenta. Eu já vi casos de pessoas que quando o peito, o leite empedra, que fala assim mesmo, se eu estiver errado, vocês vão me corrigir. Empedra, e aí fala que a culpa da mãe que não soube amamentar a criança. Exato. E tem todo esse julgamento, né? Tem muito julgamento, e não vai acabar, porque o início é mais intenso, tem mais julgamento, sempre tem um palpiteiro para falar, para dar né? Por exemplo, o seu filho tá com cólica, dá o chá. Eu não sou a favor, eu já estudei, eu já li, eu não acho que o chá vai entrar ali, porque eu já aprendi que até 6 meses do bebê, aleitamento materno exclusivo. Então eu, Lídia, não quero dar o chá. Mas eu escutei muito isso, eu moro num prédio que tem muita gente, muito idoso, dá um chazinho de
chicória, sei lá do que vai ficar ótimo, vai melhorar. Então você tem que, quer dizer, você tem que já assumir esse lugar intenso, né, de muita demanda de um bebê, e também socialmente, para falar, não, eu prefiro de outro jeito, e se colocar nesse lugar. Então, é complicado. Eu escutava todo dia assim, cadê a meinha dele? Cadê a luvinha? Eu não quero pôr luvinha no meu filho. É uma coisa tão simples. E nesse momento que você tá muito frágil, muito sensível, cara, você perde a paciência, você fica, assim, se culpando. Oh, será que eu deveria mesmo pôr a meia? Eu deveria colocar a luva, a touca? O menino tá suando, eu não vou fazer isso, entendeu? Entendi. Mas a gente acaba... E até porque são figuras de referência pra gente. O que minha mãe fala comigo, eu falo, opa, peraí. Ela criou 3. Então deixa eu ver o que eu posso aproveitar. E hoje mudou muita coisa, né, Lídia? Muita coisa. Hoje mudou muita coisa. Muita coisa. E essa coisa da demanda de um filho também no início tem a ver com a esterogestação, né? Os 3 primeiros meses o bebê vai gestar, ele vai ser gestado fora da barriga. E por que não é mais 1 ano? Porque quando pra gente ser bípede, né, ficar em pé, isso teve que encurtar a gravidez. Antigamente durava muito mais tempo. 1 ano é o ideal. Por isso que é 9 meses e 3 meses é esterogestação, vai crescer fora da barriga. Por isso que fica colado. Por que acalma com a mãe, no colo da mãe? Por que sua mulher vai usar sling? Canguru? Por causa disso, vai escutar a batida do coração dela, barulho do intestino, respiração, é tudo que ele precisa. Porque você imagina, tá aqui dentro, tá escurinho, sai num lugar com uma luz forte, o ar é diferente, barulho. Esse menino assusta mesmo. Então, uns 3, 4 meses vai precisar de uma adaptação, entendeu? Que legal. Nós falamos depois de nascer. Mas eu queria, Lídia, que você, que já passou... Eu penso assim, eu posso estar errado. Eu acho que quem é profissional igual você, eu acho que já, quando tá nessa área, já tem que ter passado por isso, porque como é que você vai dar um conselho ou falar algo pra alguém que você não passou? Então a gente fica meio assim, será que ela sabe? No seu caso, que já passou isso tudo, eu queria que você desse um conselho para as mães que se sentem sobrecarregadas, que estão ansiosas, que ficam naquela preocupação, será que vai dar certo? Será? Vou usar um exemplo lá de casa. A Fran mesmo. A Fran fica assim, meu amor, será que vai dar certo? Será que a Laura vai vir perfeita? Será que a Laura... Porque esses dias nós fomos fazer a ultrassom da Laura, e aí o rapaz virou e falou assim, olha, se você não cuidar, ela tá muito grande. E se continuar assim, ela é perigoso morrer na barriga. Aí minha mulher, que já tem diabetes, já tá assim, com aquele turbilhão de coisa na cabeça. Ela foi, eu liguei pra ela, falei, e como é que foi? Ela chegou em casa, a gente conversa. Falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Daí cheguei em casa, ela tava já chorando, falando, se eu não melhorar, a Laura vai morrer. Eu falei, calma. Aí chegamos no médico, no profissional. Aí eu falei assim, ela falou, doutor, falou que se a Laura continuar assim, vai morrer. O doutor olhou pra cadeira assim, eu sou seu médico. Nem... Aí falou, calma, fica tranquila. Mas muitas vezes, quando a gente escuta do médico, vai ficar tudo tranquilo, a gente fica, será que vai mesmo? E você já passou por isso, com certeza. Passei. Na verdade, se eu te contasse a história da minha gestação, eu consegui um suporte para ter parto normal, que é o que eu entendi que eu precisava e que eu poderia ter, na 4ª médica que eu procurei. Nossa. Depois eu te conto esse rolê num outro momento, talvez. O que eu posso dizer para as mães? Primeiro, é muita equipe médica e equipe de saúde muito despreparada, desatualizada. Porque como que um profissional não tem a sensibilidade, né, de olhar para a mulher e falar, cara, ela tá gestando, ela é uma mulher, ela tá sensível, ela já tem uma diabetes gestacional, ela tá preocupada como que a filha vai vir, e eu vou falar com ela que a filha dela pode morrer se continuar crescendo assim. Isso é um absurdo, isso é uma violência. Isso é uma violência. Só que a gente acaba naturalizando isso, achando que isso é normal. Mesma coisa um médico que fala lá com a mulher na hora que ela tá parindo, que ela tem que parar de gritar. Entendeu? Isso é errado. São profissionais que não respeitam o protagonismo da mulher na cena do parto. Entende? Então, primeiro ponto, profissional de saúde precisa capacitar. Não são todos, tá? Não, a grande maioria são de boa. Eu concordo com o que você está falando. Precisa capacitar, precisa ter um outro olhar sobre o que é o ser mulher, sobre uma gestação, sobre a acolhida de qualquer paciente. E olha que existe uma política nacional de humanização. Então, como é que um profissional da saúde fala isso como mulher, gestante ali, fazendo um exame que, tipo, a gente não sabe, não sei como é que vai nascer meu filho, já tá cheio de insegurança. Aquele momento é um momento que, nossa, minha filha, tô vendo. E pra ela, uma coisa que seria... Uau, exato, ele trouxe uma outra... Ele apagou o negócio, né? E preocupou pra caramba. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou. Eu falo isso com todas as mães que eu encontro na frente. E eu acho que é o único recado que eu posso dar, assim, que é isso.
Você é a melhor mãe que seu filho poderia ter. Você é a melhor mãe que seu filho poderia ter. Não tem outra pessoa. Eu falo isso muito pra Fran. Ótimo. Você é a melhor mãe que seu filho poderia ter. E normalmente, quando eu falo isso, as mulheres se emocionam muito, porque eu acho que elas nem pensam sobre isso. Sabe? Só fica assim, aquela coisa de se cobrar, uma gravidez perfeita, um cuidado perfeito, como se existisse uma mãe perfeita. A mãe perfeita não existe. Não existe, ela é perfeita porque ela não existe. Mãe falha, mãe erra. Todo mundo fala, cada gravidez é de um jeito. Cada gravidez de um jeito. A gente tá falando muito da gravidez e tudo, mas assim, a maternidade em si não é uma maternidade, são várias. E questão da gravidez já mexe com o corpo da mulher. Muito. Porque homem tá agarrado, tipo assim, homem já se cuida mais tarde, mas a mulher fica, nossa, agora eu tô gorda, daqui a pouco eu vou emagrecer, e como é que eu vou ficar? E já entra aquela coisa na cabeça da mulher. Tem a questão com o corpo e tem a questão da identidade. Quem eu sou? E agora, quem eu sou? Eu sou a mãe do Tom, você tá vendo aí? Ah, Lídia, Azevedo, Brandes, tá, mas eu sou a mãe do Tom, eu me resumo muitas vezes à mãe do Tom. Inclusive você falou no início, a mãe do Tom. Se não falar isso, não tem sentido eu estar aqui. Na escola, você é a mãe do fulano, mãe do ciclano. Quando você vai em outros lugares, né, que são sociais, assim, de frequentar, você é a mãe do fulano. Então, quer dizer, você ganha um outro status, uma representação social e você se apaga. Então, ainda tem esse conflito que a gente, saindo do puerpério, que pode ser até aos 2, 3 anos pós-parto, eu saí do meu puerpério quando meu filho tinha 2 anos, mais ou menos, eu tenho certeza. Mas por que você fala isso? Porque eu comecei a olhar pra fora. Eu queria estar com outras pessoas, eu queria sair, eu não achava que ele ia ficar, que ele ia morrer se eu estivesse com outra pessoa. No início eu achava que ele ia passar mal, ia estar ruim, eu tinha que ficar com ele 24 horas. Então, assim, eu comecei a olhar pra mim como mulher. Então, esse conflito a gente ainda vai viver, assim, no iniciozinho não, mas passa um tempo, você começa a se perguntar quem eu sou, o que eu vou fazer da minha vida, eu vou trabalhar com o quê? Às vezes rompe com o emprego, né, porque não dá conta de continuar, porque tem que cuidar do filho, ou enfim, N coisas vai passando, entende? Então, tem uma questão da identidade que é muito importante, a gente não se reconhece. No puerpério você não se reconhece. Você não sabe quem que você é, porque você não é mais aquela de antes, que agora você tem... Você chega no hospital 2, você vai sair de lá 3 pessoas. Entendeu? Então, olha como que isso já é louco, assim, de você pensar que daqui pra frente, 24 horas pro resto da vida. Né? E tem coisa que a gente não para pra pensar. Mas é isso. Nós estamos falando sobre suporte de relacionamentos aqui também. E, na verdade, a gente falar sobre relacionamento. E tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, com a chegada de um bebê, como uma chegada de bebê pode afetar o relacionamento de um casal? Afeta totalmente. Não tem como não afetar. Pensa comigo, esse bebê é um recém-nascido. Mas esse pai também é recém-nascido, essa mãe também é recém-nascida. Então tá todo mundo entendendo qual que é o seu papel ali. Se eu cortar, isso aí tem muito a ver. Quando o Lucas nasceu, aí eu falei, não vou assistir o parto. Falei, não vou assistir. Aí na hora a enfermeira falou assim, e aí, você vai assistir o pai? Eu falei, não. Ela, pai, aproveita, é o momento. Eu falei assim, eu vou. Aí beleza, na hora que eu cheguei, na hora que eu sentei, a médica, não pai, já tá nascendo. É aquela coisa maravilhosa e tal. Você fica assim, meu filho, não sei o quê. Beleza. Aí eu falei assim, não, mãe, a senhora pode ir que eu vou ficar com o Lucas. Vou ficar com a Fran, tá? O meu filho. Sim, claro. Não sabia nada. Não, o Lucas começou a chorar e eu fiquei desesperado. Aí eu falei, será que eu machuquei ele? Chamei a enfermeira e agora? Aí a Fran começou a chorar, eu chorei de um lado, ela de outro. Falei assim, e agora que nós vamos fazer? Porque é tudo novidade pro casal. Exatamente. É o que você acabou de falar, tudo novidade pro casal. Mas é legal porque você falou assim, e agora, o que nós vamos fazer? Um casal, na verdade, não são 2, são 3 pessoas. Ela, você e o nós. Então, o casal, nós, o que nós vamos fazer pelo nosso filho que tá aqui chorando, eu não sei o que eu faço. Novidade, olhar pra ela, olhar pra mim. Exatamente. Ela, tenta balançar, eu balançava. Aí eu não tá parando. Ela falou, me dá um pouquinho. Aí ela não parava. E agora? Eu falei, não sei. Aí o enfermeiro me ajuda, pelo amor de Deus. Exatamente. Calma. É primeiro filho, é assim mesmo, tranquilo. Uhum. Só que muitas vezes você não tem o suporte que você falou. Tem não. Eu busquei muita informação, porque eu tenho uma ideia de que conhecimento salva vidas. Com certeza. Então, por exemplo, quando eu vou, né, tô preparando material de aula, essas coisas, eu quero estudar, eu quero ler sobre aquilo. Às vezes é uma disciplina que eu não ministrei, eu mergulho. E aí, com a psicologia perinatal, é uma coisa que eu fui indo, eu tô até hoje, assim, o que eu preciso ler, o que eu busco conhecimento. Então, eu já entendi que no primeiro momento, meu filho ia chorar mesmo, que o choro é a comunicação. Mas a hora que você tá vivendo o negócio é diferente. Por exemplo, no meu parto, eu tive um parto normal. Aí, na hora que o Tom já tava encaixado, a médica falou assim, a cabecinha dele tá aqui, você quer pegar? Eu falei, não.
E o pai dele, né, na hora, tava o tempo todo comigo, o pai dele falou assim, vai sim, coloca a luva e tal. Aí senti o cabelinho dele, falei, ai meu Deus, é agora. Aí a médica falou assim, Lídia, agora é com você, só você fazer força. Aí eu olhava pra doula e falava assim, eu esqueci como é que faz força, porque não é a mesma força que você faz, por exemplo, quando você quer ir ao banheiro, você vai fazer cocô, é diferente. Aí eu falava assim, Bela, e agora? Como é que eu faço força? Eu não sei. Aí ela conversava comigo, eu não sei nem o que ela falava, porque a gente entra na Partolândia, é um outro lugar, Sim. depois você volta, né? Aí eu falava, meu Deus, respira. Eu falei, como? Eu não sei respirar. Uma coisa muito louca. Enfim, meu filho nasceu, foi tudo bem, mas naquele momento eu fiquei muito insegura com coisas muito simples, assim, sabe? E já sabia que isso ia acontecer, mas vivendo a experiência é totalmente diferente. E você falou sobre parto normal. Tem muita mãe que morre de medo de parto normal. Tem. Assim, pelo amor de Deus, como é que a criança daquela vai nascer que muito não... homem também. Sim. E assim... É muito diferente, assim, eu acho que deve ser uma coisa muito louca, cara. Porque a Fran Lucas foi... Foi parto normal? Foi parto normal, não. Foi cesárea. Foi cesárea. E a Laura também, segundo nós, vai ser cesárea. Tá com indicativo. Né? Mas parece uma coisa assim, de outro mundo. Fala assim, gente, como é que vai sair isso aqui? Aquela preocupação. Mas isso vem da história cultural. Qual que é a cena de parto que você vê numa novela? Para pensar o que você já viu numa novela, num filme, a mulher parindo. É um negócio, um horror. Né? É muito intenso, é muito forte, a gente vai para uma outra dimensão. Eu falo que a Partolândia é isso, né? Você tá numa outra cidade, assim, num outro planeta. Mas ao mesmo tempo, nós vamos pensar na fisiologia humana. O corpo da mulher é preparado para esse momento. Sim. Só se tiver alguma intercorrência, alguma indicação de cesárea. Em tese, é preparado para esse momento. Então vai dilatar, porque é músculo, né? A vagina, vai passar a cabeça do bebê, ele vai assim, ó. É legal você trazer uma doula aqui, uma fisioterapeuta pélvica para falar sobre essas coisas, é legal. Posso te indicar. Aí essa menina foi bacana comigo. Então, ele vai sair, vai dar tudo certo. O médico tá ali para assistir o seu parto. Quando eu escuto assim, quem fez meu parto foi o fulano de tal. Não foi. Você é protagonista do seu parto, que minha legal. filha. Você não é a coadjuvante, você é protagonista. Ele assistiu o seu parto, partejar, é ali, eu ficar ali assistindo. Só que os médicos não fazem isso, porque... O médico assim... eles entraram na cena do parto por um motivo justo, uma cesárea salva vidas, eu entendo super isso. Mas, se a gente olhar a fisiologia, até tem uma questão que a gente fala de trauma do nascimento, o bebê precisa passar pelo canal, ele pega todos os anticorpos ali da mãe, já vai passando para ele. Mesma coisa a amamentação. Qual que é a primeira vacina do bebê? Vai falar que é BCG aqui, né? Não, é o colostro, ele vai mamar. Aquilo ali tem anticorpos, tem tudo que ele precisa. Aí você vai escutar assim, mas não sustenta não, bem, isso aqui não sustenta não. Sustenta sim. E você falou algo interessante. E quando a mãe acabou de nascer e a mãe não tem leite, não consegue? Olha. Aí você acha que pra mãe entra uma frustração? Total. Porque amamentar, a gente sonha com esse momento. Cara, que legal. Tá sendo muito bate-papo, muito legal. Eu adoro falar sobre isso. É muito massa. Eu quero falar sobre isso com todo mundo. A amamentação é um ponto assim, importantíssimo. Posso também te indicar o consultor de amamentação. Porque você vai precisar. Eu vou falar o que eu sei da minha experiência, né? Do que eu já li, tá? Mas eu não tenho propriedade. Tá. Eu sou psicóloga, não sou enfermeira, nem fisioterapeuta, nem doula, nem nada. Primeiro, leite materno é alimento vivo. Então, ele vai se moldar à necessidade de um bebê um pouquinho maior, de uma criança maiorzinha, e vai indo, tá? Então, assim, pode acontecer de frustração, porque essa mãe pode demorar, a descida do leite pode demorar, o que a gente chama de apojadura. Pode demorar um pouquinho. Mas, assim, em tese, vai descer, vai ter leite. Aí pode ser, assim, um trauma, né? Um estresse pós-traumático, uma situação que ela vivenciou, uma internação, perdeu sangue, sei lá, vamos pensar numa situação assim. Esse leite pode interferir a descida do leite, porque é tudo hormonal, né? Prolactina e tal, tem todo um sistema lá dentro do corpo da gente. Então, eu não consigo, assim, conceber muito essa ideia de que não teve leite. Eu acho que teve algum fator que interferiu na descida do leite, na amamentação, entende? Então pode ter uma pega errada, o bebê pode ter uma linguinha que tem que cortar o freno. Tem muitos fatores envolvidos na amamentação. Só que socialmente, culturalmente, mais uma vez, o que você imagina? Uma mãe plena aqui, ó, com o filho aqui mamando e ela plena, sem sentir dor, sem nada. Não é assim nos primeiros dias. Eu sei. Vai doer. Tem mãe que vai rachar o peito, que o peito vai rachar, que vai sair sangue, que vai infeccionar, que vai precisar de medicação. Tem
várias situações diferentes. Eu posso falar da minha experiência. Eu não tive dificuldade nenhuma para amamentar. Amamentei meu filho até 2 anos e meio. Que o pessoal Entendeu? fala que é a melhor coisa que tem. E assim, era bom para nós dois. Passou a não ser bom para mim. Por quê? Porque eu já estava sentindo uma repulsa. Eu já não estava querendo. E eu entendi, eu comecei a sacar que ele me via como um peito. Tudo era o peito. E aí, quer dizer, ele tá crescendo e a gente deixou de ficar, de vincular, né? Tipo, de vincular de uma outra forma. Eu tinha que ressignificar minha maternidade, minha relação com meu filho. Então, como que eu faço isso para além da amamentação no seio? Brincando, desenhando, saindo, viajando, vivendo outras situações com ele. Aí eu fui atrás de conhecimento. Comprei um livro que chama Exaustão Não é Amor, que me ajudou muito, e hoje eu já emprestei, ajuda outras famílias, e um livrinho para ler para o meu filho, que ele adora história, que chama O Mamãe da Mamãe, e a gente foi fazendo esse momento. Eu consegui desmamar ele depois de 5 meses, porque eu também não queria fazer uma coisa abrupta. Sim. Eu escutei assim, põe de pirona, passa aquele negócio, violeta, sei lá, deixa ele na sua mãe e viaja. Eu não ia fazer assim, opção minha. Tem mães que fazem isso, eu não tô julgando. A minha opção foi ser respeitosa com meu filho, eu consegui. Então, assim, eu acho que é super possível. Agora, a amamentação no início ali é um dificultador. Eu conheço mães que foram até o último, assim, momento, sabe, de amamentar um mês inteiro sangrando, sentindo dor, chorava para amamentar porque tinha que amamentar. Senão meu filho vai morrer de fome. Não, seu filho não vai morrer de fome. Seu filho vai tomar um NAN, vai tomar uma madeira e vai ser bom do mesmo jeito. Porque você também não pode se cobrar nesse nível e se culpar nesse nível. Se você não tiver leite, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, né? Sim. Não dá pra gente só considerar o que é ideal. Existe o ideal, existe o real. Eu me lembro de uma história. História não, aconteceu comigo. Já tinha uns 17 anos já. Minha mãe veio uma mulher, a mãe falou assim: meu filho, essa aí que é a sua mãe de peito, você mamou no peito dela. Eu. Aham. Que legal. Mas antigamente usava essa prática, assim, né? Hoje eu acho que não tem. Não isso. pode. Não pode. Tem até uma orientação, não vou lembrar muito bem, porque teve uma coisa também, não sei se aconteceu com sua esposa, eu perdi minha memória. Fiquei tipo a Dolly, assim. Sério? E minha memória não é a mesma, não. Hoje eu até que resgatei um pouco, mas eu falo com os meus alunos que minha memória foi embora junto com a minha placenta, porque não tem condição. Eu perdi fiquei muito... sem lembrar de muita coisa, assim. Por exemplo, os 6 primeiros meses do meu filho, tem muita coisa que eu não lembro. É mesmo? Muita coisa. Mas isso é normal. Então, eu hoje, analisando a minha história, entendo que eu passei por um período ali que eu não vou chamar de uma depressão, mas um período bem nebuloso, assim, que durou bem mais tempo do que os 60 dias, né? Tem um livro lindo que chama 60 Dias de Neblina, que fala sobre o puerpério. Ainda bem que tem fotos e vídeos que você pode salvar agora pra você vejo, ver. eu tenho meu parto gravado. É mesmo? Uhum. E você assiste? Assisto. A primeira vez que eu assisti, eu quase morri de tanto chorar. Porque é lindo, é lindo, é lindo. Você vê todo né, o bebê fazendo esforço para sair, e a vocalização, que o que a gente fala, a mulher tá gritando demais, tem que gritar, porque a vocalização interfere lá na sua musculatura. Gente, ele é diferente. Tem outra pergunta aqui, que isso é uma coisa que eu acho que é essencial sobre a comunicação na hora que a pessoa tá passando, porque às vezes você tem que saber o que você fala com a mãe. Tem. Às vezes tem que saber, não, mãe, fica calma. Como é que eu fico calmo nesse momento? Uhum. Não, qualquer pessoa, você pedir pra ficar calma, é péssimo, né? Na hora que ela tá nervosa, não dá. Boa. Não dá, Ao não. invés de pegar a cara e jogar na cabeça, sai daqui. Não dá, né? Tem mulher que joga mesmo, dependendo da situação que ela tiver, do quanto tá escuro a maternidade dela. Comunicação, e a gente tá falando do casal, né? Isso é fundamental. Entre parceiros durante isso. Fundamental, porque se não tiver você falar o que você quer, escutar do outro lado, né, ter essa ponderação, e óbvio, terapia de casal tá aí para isso também, para mediar situações, os conflitos, mas a gente tem que entender isso, que o pai é novo para aquele filho, o filho é novo para aquele pai, para a mãe é a mesma coisa, então como que vai lidar, né, como é que vai conseguir equilibrar essa situação, é difícil mesmo, e demanda muito empenho, né? Eu acho que é muito empenho, é você querer muito que o relacionamento dê certo, sua parceira também querer muito que dê certo, pra coisa caminhar numa mesma linha, assim, né? Sim. Porque senão desanda, assim, totalmente. E é muito comum a gente que é mulher acordar pra vida, né? Eu falo da transformação, que a gravidez é um fenômeno na vida da mulher. Sim. Então a gente transforma mesmo, e pode acontecer de relacionamentos terem fim, né? Nessa questão aí depois de um filho.
Porque talvez esse cara não compreenda todas as situações que essa mulher vai passar e ela também não consegue compreender. Porque quando o cara assim, fala assim, eu sou provedor da casa e vou trabalhar o dia todo, ele tá perdendo a oportunidade de ser pai. Não que ele não devesse trabalhar. Mas tem momentos que ele não vai vivenciar. E você acredita que você falou uma coisa que isso aconteceu muito comigo? Na época eu trabalhava na TV. Eu saí de casa, Lídia, 6h30 da manhã. Eu chegava em casa, às vezes, 10 horas, 11 horas da Já noite. dormiu. Quando eu saí, o Lucas estava dormindo. Quando eu voltava, o Lucas estava dormindo. Foi quando minha esposa virou e falou assim, você tá perdendo totalmente seu filho. Aí eu, pá! Falei, não, peraí. Aí foi quando eu decidi sair da TV pra mim trabalhar por conta própria. São escolhas que a gente tem que fazer, né? Às vezes o cara não vai ter opção de não trabalhar dessa forma, porque ele precisa sustentar exatamente essa família. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que pensar um pouquinho. De repente, o seu tempo de qualidade vai ser então aos finais de semana. Né? Sim. Tempo de qualidade com o seu filho. Porque, de fato, você vai perder. No meu caso, foi porque eu trabalhava na TV. Televisão não para. Não para. E aí eu falei fazer assim, uma escolha. aí eu falei, cara, se eu consigo, então eu vou fazer isso. Sim. E aí isso vai entrar o que a gente vai falar agora sobre maternidade e trabalho. Cruel demais. Porque no seu caso, você é uma, não precisa nem falar, uma grande profissional. E aí, quando você engravidou, não sei se passou na sua cabeça, e agora? Será que eu vou continuar com esse projeto que eu tinha? Eu vou colocar realmente esse projeto, então vou guardar agora minha prioridade só o meu filho. Passou tudo na minha cabeça. Porque você vai vendo o quanto é cruel o mercado, né? E de forma geral. Pense que comigo uma coisa muito básica, muito simples. Uma licença maternidade são quantos meses, você sabe? São 6 meses? 4 ou 6, a empresa amiga, 6. O aleitamento materno exclusivo são 6 meses. Depois é complemento, 2 anos ou mais. Então, se você pensar que sua esposa volta a trabalhar com 4 meses pós-parto, como é que vai ser esses 2 meses aí que não começou a comer comida, mas precisa do leite materno? Não fecha a conta. Não, e a mãe não vai ter cabeça não para trabalhar. Não fecha a conta. Aí não fecha. Que aí ela tá deixando o menino de 4 meses, aí vai introduzir uma mamadeira, um copinho, ok, porque não vai deixar morrer de fome, mas ao mesmo tempo, poxa, não teve apoio, né, das empresas, de uma maneira geral, das instituições e tal. Outra coisa, a gente é muito subjugada, e tipo, agora ela tem filho, então ela vai trabalhar pessimamente. Porque ela tá pensando no filho. Não, exatamente o contrário. A gente consegue ter um planejamento melhor, ter um foco. Só que a gente não tem oportunidade, né? Então, por que muitas mães empreendem depois de ter filho? É verdade. Sai da empresa, da CLT e vai trabalhar por conta própria. O evento que eu fiz, o simpósio, o primeiro simpósio de saúde mental materna, eu fiz questão de colocar uma feira de mulheres empreendedoras. Eu queria só mulheres e todas, obviamente, são mães. Não era um critério, mas todas são mães ou avós. E eu escutei muito isso, eu estava quase desistindo. Mas isso aqui me deu um gás, assim, para eu respirar, para eu, né, continuar empreendendo. Porque deve ser muito difícil empreender e você ficar, né, tentando um respiro. É porque muitas dessas mulheres, elas se preocupam muito. Nossa, eu voltei a trabalhar e muitas vezes eu tenho que chegar em casa, limpar a casa, fazer não sei o quê, fazer aquilo. Sobrecarga. E aí... Tem uma coisa chamada burnout materno. Burnout, você deve ter vivido em algum momento da sua vida, questão de trabalho aí, você esgota, do ponto de vista do trabalho. E aí o burnout materno, ou parental, que o pai e a mãe vão esgotar, essa mulher, esse pai, esse casal vai esgotar da maternidade, da paternidade. Então, perde o prazer nas coisas relacionadas ao filho, à família. Compara, assim, que mãe que eu era, que mãe que eu sou agora. O burnout pode acontecer em qualquer fase da vida do filho, né? Logo depois que pare, criança, sim, adolescente. E uma questão que envolve é isso, né? Que a gente fala de economia do cuidado, né? A mulher, ela 10 horas mais eu trabalho do que você na semana, com o serviço doméstico. Isso aí já é comprovado. Se bestar é muito mais. E você falando sobre isso, serviço doméstico também, entrando nisso tudo, eu acho que as pessoas têm uma mente muito fechada. De mulheres que estão em casa, não podem trabalhar, tipo, tá em casa. O que você faz? Eu sou dona de casa. Isso não é trabalho? Aí fica assim, dona de casa, limpa a casa, fica o dia todo à toa. E não é mais que isso. Não. A mulher se preocupa, cara, eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que me preocupar de fazer a janta, eu tenho que me preocupar de deixar a roupa do meu menino limpa, meu menino vai chegar, eu tenho que fazer a tarefa, porque meu esposo vai chegar. E é aí onde que eu acho que entra a parceria, que é a próxima pergunta, o equilíbrio saudável. Tem que ter o tempo de qualidade com o esposo, por exemplo, ou com a esposa, né? Enfim, se a gente pensar no casal homo, né? Tem que ter um tempo de qualidade aí. Como é que vai ser? Se ela tem isso tudo para fazer e para pensar,
Para depois que você chega, você ter sua esposa com você. É complicado. E um homem, um companheiro, uma companheira, tem que compreender isso. Né? A gente fala de equilibrar os pratinhos da maternidade. Eu tô achando que a gente tem que jogar uns pratinhos fora, escolher os pratinhos que a gente quer, porque é isso, é muita coisa para você conseguir sustentar. A gente não consegue sustentar tudo isso, entende? Então, assim, o mínimo que você tem que ter é pensar assim, um adulto funcional. Se você morar sozinho hoje, você lavaria sua louça? Você lavaria sua roupa? Você deixaria a casa organizada? Aposto que sim, mas porque você tem uma mulher para fazer isso para você, você não vai fazer? Então, assim, tem coisas que o homem, né, pensando num casal hétero, tem que atinar, porque ele também pode fazer. Não precisa ser machista, né? Nossa! Não, eu trabalho e ela tem que fazer. Eu falo porque... Não falo isso não, tá, gente? Eu falo nessa questão, não é isso que eu falo. Eu falo porque muitas vezes, quando eu tô pra ir embora, a Fran manda assim, olha, releva porque hoje eu não consegui fazer nada. Hoje eu não consegui nem levantar da cama porque a barriga tá doendo. Eu falei, tá beleza. Tudo bem. Eu falo com ela, ok. Isso ela, tranquilo. Isso aí. Se vocês puderem pagar alguém, ok, considerando que esse alguém vai ser uma mulher que tá deixando a casa dela pra cuidar da sua. Como que isso é importante. Por isso que eu sempre falo da cultura e do social, porque isso implica em todas as camadas. E você acha que essa fala que você fala, mas tem que preocupar mais com a mulher, essa... lá, feminista. Total. Eu já falei que quando eu tô em sala de aula, às vezes eu vou falar sobre isso. Por exemplo, eu dou uma disciplina que é Desenvolvimento Humano 2. Uhum. Eu falo de adolescência até a velhice. Eu vou falar da fase adulta, eu não vou falar da maternidade, da paternidade? Como? Vou falar sim. Vou falar sobre transtornos emocionais, psicológicos que acometem. Vou falar o que acontece com o corpo da mulher, com a questão social de trabalho. Vou abordar esses aspectos aqui. Aí eu percebo, assim, quando eu tô em sala de aula, não nessa turma desse semestre, mas semestre passado, alunos homens, normalmente levantam e saem da sala. Inquietos, incomodados. E eu sempre falo isso, gente, não é contra o homem. Você fica incomodada com isso? Eu não. Eu só faço o papel, assim, com clareza, para explicar para os alunos que eu trato todos iguais, eu sou muito comprometida com o meu trabalho. Para que eles não entendam que o problema é do homem, o problema é social. Entendi. Qual é o lugar do homem, qual é o lugar da mulher na sociedade? O homem é esse que vai prover, vai trabalhar o dia todo e a mulher que se vira com as coisas de casa. Não é assim que a gente aprendeu? Quando você era pequeno, você brincava de quê? Carrinho, bola, construção. Sim. Você não brincava de boneca, de cuidar da boneca, de fazer cozinhadinha, de limpar, igual a gente foi ensinada a fazer. Então, a mulher, instinto materno existe? Não necessariamente. Existe um direcionamento para aprender a cuidar. Então, desde pequena, eu estou cuidando de boneca. Vocês estão trabalhando, entendeu? Então, isso vem sendo construído. É muito simples. É só a gente poder falar sobre isso. O espaço que você me dá é ótimo para falar sobre isso. Não, mas é porque, e muitas vezes, eu escuto isso muito, sabe? Hoje a gente tá vendo uma sociedade que tem que saber o que você fala, porque as pessoas hoje tem muita gente dodói. Uhum. Tem que saber o que fala. E o legal daqui do podcast é que eu falo assim, cara, qual que é a sua opinião? Uhum. Por que não? Você vai falar só sobre isso. Esse assunto você não vai falar. E isso eu acho errado, porque, cara, um bate-papo. Isso aí. É um bate-papo. E não precisa todo mundo concordar comigo, não. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É a minha visão, é o que eu entendo, assim, profissionalmente, como pessoa também. Vai ter gente que vai discordar e tá tudo certo. Eu entrevistei aqui, minha primeira entrevistada foi na segunda... Foi a doutora Deliana, advogada. Adoro ela. Ela é delegada de polícia. A doutora Deliana. Eu sempre... Quando eu trabalhava no Balanço, eu vi a doutora Deliana e achava, nossa, essa mulher é linda, essa mulher é demais. Aí no dia que ela sentou, eu falei, caramba, eu tô entrevistando a doutora Deliana. Eu até brinquei com ela, sabe, eu sou normal igual todo mundo. Só que o legal da doutora Deliana, que eu fico vendo a história dela, é que ela fala, tem que falar. Sim. E ela fala assim, e tá tudo bem. E vai concordar, não vai concordar, e paciência, cada um tem um raciocínio, né? Que bom que somos diferentes. Uma coisa aqui também, essa próxima pergunta, quais as políticas ou práticas no local de trabalho podem ajudar a apoiar as mães? Isso é muito legal, assim. Tem empresa que tem sala de amamentação. Sim. Porque, na verdade, na legislação, você tem aí, acho que é 1 hora ou 2 horas do seu dia para amamentar, por exemplo, né? Falando desse aspecto da amamentação. Aí, a empresa que tem essa consciência vai prover um espaço, inclusive, para isso, né? Para a mãe amamentar durante o horário de trabalho. A minha mãe conta que ela saía correndo da escola, minha mãe era professora, ia lá, amamentava e voltava. No intervalo, o recreio, ela era perto, né? Corria, amamentava e voltava.
Então, assim, você tem algum ponto que pode ser favorável. Mas, de uma forma geral, não tem muita política específica, não. Estava falando isso hoje na sala, inclusive. Não tem uma política específica de saúde mental materna. Você tem Rede Cegonha, você tem Política Nacional de Humanização, você não tem nada voltado para a saúde mental das mães. Então, as empresas vão fazer meio que desconsiderando essa característica aí da maternidade, de que isso vai transformar o filho. Por exemplo, meu filho precisou ficar internado 15 dias. Teve uma pneumonia em 2022, ficou internado. Eu internei com ele, né? Lógico. 1 ano e meio que ele tinha, mais ou menos, eu internei junto com ele. E aí, a empresa que eu trabalho, a instituição que eu trabalho, eu tenho direito, independente de ser essa instituição minha, mas eu tenho direito a acompanhar meu filho em consultas médicas. Não sou advogada, mas até onde eu sei, existe essa legislação. Eu lembro de trazer um advogado aqui. A minha irmã é advogada. Ai, tem tudo, gente. Perfeito. Mas, enfim, ela trabalha com esse direito trabalhista. Legal. Aí, só que para internar, meu filho internou, eu não tenho atestado. Entendeu? Você tem para uma consulta pontual, uma vacina, uma coisa assim. Mas para meu filho internou, eu falava, não, ele tem 1 ano e meio, eu amamento, ele depende de mim. Como é que eu vou fazer? Aí liguei para o RH e falei, não tem, a legislação não compreende dessa forma. Então você tem uma consulta ou outra. Aí você recorre à boa vontade, e eu sempre tive muito apoio do meu coordenador de curso. Então eu falei com ele, olha, não tem como, eu tô aqui dentro do hospital, se quiser vir aqui ver, mas eu não tenho como dar aula desse jeito que eu tô, não, hein? Com meu filho internado aqui, eu não sei nem o que ele tinha, foi bem complicado o quadro dele. E mesmo se não fosse, é um direito meu. Claro. Não tem. Aí ele falou, fica tranquila, depois você vai repor, a gente vai vendo o que faz. Mas assim, não tem uma coisa específica, não. Que pensa nas mães, não. Não tem, não. E a mãe parece que foi jogada nesse momento, tipo assim. Pois é. E o medo de perder o emprego, porque ela sustenta essa família, na maioria das vezes. 11 milhões de mães solo nós temos. E eu falei errado, né? Mãe solo agora é mãe solo. Bacana. Mas daqui a pouco vamos falar sobre desenvolvimento infantil, né? Uhum. E tal. Mas eu queria te perguntar algo que, nesse tempo todo, seu menino tá com quantos anos? 3. O Tom tá com 3 anos. Nesse momento de 3 anos, já teve momento que você falou assim, cara, eu não quero engravidar nunca mais na minha vida. Eu falo isso todos os dias. Eu não tenho estrutura emocional pra ter outro filho, não tenho. Quando eu escuto assim, vai dar uma irmãzinha pro Tom, não? Eu falo assim, não. Eu tenho um filho, eu amo o meu filho. Amo o meu filho. Na verdade, minha vida não teria sentido. Eu falo assim, gente, por que eu demorei tanto tempo pra ter um filho? Quando você fala, você já falou isso mais de 3 vezes, sua vida não teria sentido. Você quer dizer por quê? Se você quiser falar, ok, senão... Falo, a minha história de vida. Eu era mãe de cachorro. Achava que eu era mãe de cachorro, tava tudo certo. 2 bulldogs lindas, minhas filhas. Chamava assim. Aí quando eu engravidei, que eu não tava programando nem nada, fiquei 6 dias com menstruação atrasada, falei, cara, tem alguma coisa errada. Nunca atrasou. Aí fiz um teste no domingo de manhã, vou te falar por que isso. E aí mostrei, na época eu tava casada, mostrei pro pai do Tom, aí ele falou, o que é isso, é Covid? Eu falei, não, a gente tava na pandemia. Não, é menina, é filha, filho, não sei. Aí foi um chororô danado e tal, até eu conseguir elaborar que tava vindo meu filho. Aí eu comecei a estudar e ver as coisas. Eu abri a minha cabeça para muita coisa que eu não via. Normalizei situações da minha vida que não são normais. E aí o filho, o Tom, me trouxe esse start para eu olhar para mim, para eu ver quem eu sou, a potência que eu sou, quantas mulheres são foda, se eu puder falar. Pode, sim, sim. Entende? Se hoje a gente fazer uma revolução e falar assim, ninguém mais vai ter filho, acabou a humanidade, já pensou nisso? Acabou. Todos nós, homens ou mulheres, temos uma referência feminina importante. Ou é a sua mãe, ou é a sua avó, ou é uma tia, ou é uma irmã. Você entende? Então, a gente é foda. Só que a gente não entende assim, porque a gente é muito rechaçada, a gente é criticada, a gente tá abaixo do homem, a gente é submissa, a gente não pode aparecer. Quando aparece, é criticada. Entendeu? Sim, não, tô entendendo. Bom, e aí quando eu tive filho, a coisa foi abrindo na minha cabeça. Falei, meu Deus, que tanto de janela que tá abrindo, tanto de coisa. E aí eu comecei a ver que eu me apropriei do meu corpo, da minha sexualidade, da minha feminilidade. Me transformei muito, mesmo. Eu me vi uma menina e aí eu me vejo uma mulher. Entende? A transformação veio muito daí, dessa pegada. Eu separei. No meio do caminho eu tinha um relacionamento de 20 anos. Eu separei em setembro do ano passado.
Por conta disso, de olhar e falar, meu Deus, eu já tenho um filho, eu não quero outro filho. Que o marido era um filho. Isso aqui você vai cortar. Vai tudo. Porque era um filho que eu coloquei no lugar de filho. Então é claro que eu queria ter um filho, inconscientemente. E aí quando eu consigo romper, entender que, poxa, eu sou mãe do Tom, e ele não dá conta de ser marido, porque ele era filho, acabou. Acabou tudo. Não tinha sentido nenhum. Separei em setembro, em outubro eu tava ótima, assim. Vamos lá, vamos sair, vamos. Cara. Depois você pergunta as caras pra você ver. Na faculdade era assim. Eles começaram a falar assim, você tá radiante, não, você tá diferente. Em todos os lugares que eu ia. O porteiro do meu prédio. Olha, você tá diferente? Claro que eu tô diferente. Eu renasci. Eu floresci pra mim. Meu filho me trouxe isso. Pegando esse gancho que você falou aí, muitas pessoas têm medo de separar porque falam assim, cara, não vou separar porque eu tenho um filho. Vai prejudicar o desenvolvimento do meu E filho. filho não salva casamento, eu não vejo isso. Não salva casamento. Filho não pode ser motivo pra salvar casamento. E muitas pessoas falam, mas se vai separar, mas você nunca vai perder o contato com no seu caso, seu ex-marido. É porque ele não é ex-pai, né? Ele é pai. Ele vai ser pai sempre. Falei com ele esse dia, você vai ter que me engolir. Tipo, Zagalo, assim, porque eu sou mãe do seu filho, eu vou ser mãe dele pra sempre. Você pode não gostar de mim, me odiar, mas eu sou a mãe dele. Então, como é que eu não vou conversar com você? E você acha que nesse caso de separar, a mulher fica assim, cara, se ele arrumar outra pessoa, se essa mulher maltratar o meu filho, eu vou matar ela. A gente pensa sobre. Pensa isso? Eu penso. E aí? Meu filho não é meu, é nosso. Então, entendendo que é um pai consciente, presente, ele vai fazer escolhas mais assertivas. E eu também, porque eu também vou me relacionar com alguém. Então, eu sempre falei isso com ele. Falei, olha, do ponto de vista fisiológico, biológico, o Tom é normal, ele é lindo, detesto essa palavra normal, mas ele é uma criança saudável. O Tom é muito inteligente, com um ano ele já falava, já estava andando, muito inteligente, faz umas conexões. Se você conhecer meu filho um dia, você vai falar, que menino massa. Legal. Ele é massa. Iremos marcar um churrasco. Isso, ele gosta de linguiça e coração. Aí? Tudo certo. E aí, eu falava com ele, a parte biológica, assim, a estrutura física, nosso filho é ótimo, mas a questão emocional depende da gente. Então, se começar a discutir, dar problema perto dele, não dá, cara, aí você vai estar influenciando diretamente. Então, quando a gente separou, eu cheguei pro Tom e conversei com meu filho. Meu filho tinha o quê? Não sei fazer conta, sou péssima de matemática. 2 anos e pouco, né? 2 anos e meio, mais ou menos. Foi em setembro, ele faz aniversário em maio. Filho, a mamãe e o papai não são mais casados, não somos namorados. Eu usava o termo namorado porque ele via um filme que tinha uns namorados que tinha separado. Então ele entendia isso. Nós não somos mais namorados, mas a gente continua sendo seu pai, sua mãe. Você vai ter 2 casas, a casa do papai, a casa da mamãe. Foi fácil pra mim? Não. Foi fácil pra ele? Também não, nem pro pai. Mas como que eu ia viver isso de outra maneira? Eu ia ficar casada porque ia ser bom pro meu filho? Será que ia ser bom pro meu filho? A gente sempre acha que sim, que a gente escutou o quê? Antes só do que mal acompanhado. Aí, ou você fica solteira e não relaciona com ninguém, ou você fica naquele relacionamento ruim, mantendo porque você tem um filho. Eu não achava isso justo com meu filho, nem comigo. Então, quando eu vi que não ia ter jeito mesmo, que a gente falou, não tá dando, então não tá dando. Aí eu conversei com ele, aí peguei um livrinho, que assim, o divórcio do papai e da mamãe urso, ele adora história, então me ajudou. Foi fácil? Não foi. Ele chorava, ele chamava pelo pai todos os dias. E isso deve ser muito ruim, né? Triste, né? Ele chorava todos os dias, mas isso passou. Hoje ele fica fase, com o pai de domingo até quarta, e de quinta, sexta e sábado ele é meu. Aí hoje ele falou, hoje tem o quê? Que ele fala assim, hoje 2 coisas que ele fala. Quando acorda, ele fala, hoje tem o quê? Que é tipo escola, casa da vovó, casa do papai, eu tenho que dar o norte pra ele. Hoje tem escola, depois nós vamos voltar, nós vamos brincar, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Ele fala, tá bom. Aí à noite, quando deita, ele fala assim, conta como é que foi meu dia. Aí eu tenho que contar tudo que ele fez no dia. São 2 coisas que ele sempre faz. Legal. E ele super curte pra casa do pai. E pra mim é bom porque eu tenho um tempo pra mim. As mães precisam ter um tempo sem os filhos. Quando a gente fala isso, fica parecendo que a gente não gosta do filho. Ah, você quer ficar sozinha lá, quer sair? Não, eu acho que a Fran de vez em quando faz isso. Precisa de um tempo. A Scarlett às vezes fala assim, Fran, vamos pro shopping. Ela olha pra mim e fala assim, vai, filho. Isso. Deixa eu com o Lucas e tal. Aí ela vai, a primeira vez ela ficava ligando. E aí, tá tudo bem? Eu falei, filho, o Lucas tá nem lembrando de você. Eu ficava assim. Falei, o Lucas tá nem lembrando de você. Ela, mentira. Aí eu mandava foto e o Lucas fazia assim, ó. Pronto. Quando meu filho foi pra creche a primeira vez, eu fiquei na porta da creche 2 horas. Nossa, acho que toda mãe é assim. Esperando. A escola vai ligar, a escola vai mandar mensagem. Aí quando deu assim, 1h30 que eu tava lá, eu falei, cara, eu vou ali do lado tomar um café.
acho que eu posso tomar um café sem meu filho. E fui tomar um café, depois a escola ligou, que era pra buscar, então a gente foi fazendo uma adaptação. Mas é isso, assim, a gente precisa de um tempo só pra gente, e isso não quer dizer que eu não amo meu filho. Eu falo uma coisa também que eu sou muito julgada, eu acho, pelo olhar que eu recebo. Eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade. Porque são todas as obrigações que a gente tem que fazer, que tem que dar conta, que às vezes esgota a gente. Então, assim, eu amo ser mãe, amo meu filho. Se eu pudesse só, assim, ficar com coisas, né, leves, menos obrigações. Mas essa fala sua, gente, hoje tá polêmica, mas essa fala sua, tem casos e casos. Sim. E tem mãe que vai adorar a maternidade, o filho e vice-versa. Por isso que eu te falei, a maternidade é plural, são muitas maternidades. Porque eu entendi que a Leite falou, mas também, tipo assim, não deu certo meu casamento. Ela não tá falando que é todo casamento. Não, de jeito nenhum. Na verdade, não foi o filho que não fez meu casamento dar certo. Tem muitas coisas que já existiam. É isso que muita gente fala, então tá falando que... Não. Tipo, você vai ter filho, esse casamento vai acabar. Não, é porque já tinham... foi a gota d'água. Já tinham coisas ali que estavam debaixo do tapete. Não precisa falar, gente, tá. Não, isso aí... Tinha situações. Sim, entendi. E aí o filho me fez ver a coisa que eu não vi. Tirou cortina, assim, ó. Aí eu falei, isso aqui tá assim, é desse jeito. Mas aí eu não preciso disso não, mãe. Aí eu comecei a ver outras coisas e fui me fortalecendo também. Meu processo terapêutico continua, eu continuo fazendo análise. Você acha que ela fala, não olhe o seu filho como filho, mas como amigo, é errado? Eu acho polêmica porque eu prefiro olhar meu filho como filho. Questão de corrigir essas coisas? Contudo, primeiro, a criança precisa de autoridade, né? Saber quem é a autoridade para ela. Então, um amigo vai ser um amigo, ele não é um pai, não é uma mãe. Mas eu sou mãe e sou amiga. Mas Sim. primeiro eu sou mãe. Primeiro eu sou a mãe. Então, se ele falar assim, eu quero comer o chocolate lá no café da manhã, filho, hoje não vai dar. Vamos escolher outra coisa? Tem iogurte, tem a fruta, o que você quer? Dou opção para ele também. Entendi. Mas dentro de uma opção meio controlada, né? Porque senão ele vai querer comer confete todo dia, que ele adora M&M's. É mesmo? Adora. Então, assim, eu tenho que dar uma ponderada nisso. Lavar o nariz, não sei como é que é na sua casa, mas na minha casa é um caos lavar o nariz. Caótico. Lavagem nasal. Aqui, soro. você faz isso? Eu faço. Eu quando a Fran fazendo, eu tô sai de perto, dá um medo que... Eu não sei, parece que não vai afogar, vai morrer, que é trem. Não afoga não, é só abrir a boca, ó. Faz em você. Cabeça pro lado. Não faz de jeito nenhum. Ó, cabeça pra frente, vira pro lado e abre a boca. É o segredo. Não engole soro, não engasga, nada. E ela fica fazendo. Tem que fazer. Assim, agora tem dia que ele não quer, tem dia que ele briga. Aí eu tento negociar. Se não, isso não tem negociação. Se não fizer na boa, eu vou segurar e vou fazer. Aí fica ruim, porque é ruim, né? Forçar. Mas assim, de forma geral, eu quero ser mãe do meu filho, lógico, e amiga também. Sabe, eu quero que ele conte comigo, que eu seja uma parceira dele. Eu falo que ele é meu parceiro, assim. E é mesmo, eu nunca tô sozinha. Nem banheiro eu posso estar sozinha. Tem algo aqui legal que você falou isso, mais ou menos você começou a falar sobre a saúde mental da mãe. Pode influenciar o desenvolvimento emocional e psicológico da criança? Envolve, desenvolve e influencia totalmente. Você acha que a sua separação ele afetou um pouco seu filho ou não? Afetou. O que também não quer dizer que vai causar um trauma. Afetou, como também algo de muito bom afeta. Uhum. Entende? Não é que foi algo ruim, não. No primeiro momento, demora para se adaptar à nova condição. Né? Então, agora sou só eu e ele dentro de casa. Tem os dias que ele passa lá e que ele passa aqui. Então, assim, a gente vai criando uma dinâmica nova. Mas a gente tem uma capacidade enorme de adaptação, né, ser humano. Então, isso não acho que... Eu falei na escola dele, falei, olha, o problema não é a separação. Porque eu fui chamada lá que ele estava mordendo as crianças. Meu filho já também. Meses depois, o seu filho também. Foi chamado. E você não separou, tá vendo? Então, mas eu achei legal a escola me chamar. E depois, num outro momento, chamou o pai. Aí falou, olha, que agora a gente acha que ele tá sentindo a separação. Então eu falei, não. Ele não tá sentindo a separação. Provavelmente ele tá sentindo a forma como nós, adultos, conduzimos a separação. Entendeu? Porque eu tenho um diálogo muito restrito com o pai dele. A gente não ocupa o mesmo espaço. Raramente está no mesmo lugar. Não quer conversar comigo, não quer papo comigo. Então, pode ser isso que ele está sentindo. Agora, a separação, não. A separação, não. Ele está sentindo a forma como a gente conduz. Porque se você fala que é a separação, então não posso separar. E você acha que, você falou que vocês não têm muito contato totalmente sobre o Tom. Você acha que o Tom, às vezes, ele sente aquela vontade, eu queria que o papai e a mamãe estivessem junto aqui conversando, tivesse?
Ele verbalizou isso uma vez. E aí? Eu falo, cara, não dá, agora não dá, filho, vamos pensar nisso no outro dia. Eu não falo com ele, nunca vai acontecer, não. Ah, não quero. Eu, não, meu filho não tem que saber de nada disso, isso aí é de adulto. Ah, filho, vamos pensar assim, vamos ver se a gente consegue. Eu falo assim, porque isso não depende só de mim. Por mim não tem problema nenhum. Se quiser entrar dentro da minha casa, pode. Eu tô super tranquila quanto a isso. Ok, a Lídia de boa. Legal. É que você acabou de falar. As mães podem promover um ambiente emocionalmente saudável para seus filhos. Pode. Tem um estudo que eu acho muito interessante, que você falou de autismo mais cedo, e eu falei da disponibilidade afetiva dessa mãe quando ela tem um filho, que às vezes o filho não é, ou porque ele não é o que ela idealizou, ou porque de fato, né, o encontro com o real é bem diferente do que a gente idealiza, né? Por exemplo, você idealiza um casamento, quando você vai ver o casamento pode ser meio caótico, né? Você tem uma cultura, ela tem outra, Sim. enfim, vocês entram, né? Sempre alguém vai ter que ceder. E tem um estudo que fala sobre isso, assim, a falta de envolvimento afetivo da mãe, por exemplo, quando acaba de nascer, né, os primeiros meses ali, a troca que você tem com o filho, tanto na amamentação, no colo, no banho, de olhar dentro do olho dele, de conversar com a criança, de pegar o toque, carinho, isso é importante para estruturar esse desenvolvimento saudável. E tem casos de autismo que tem essa coisa de avaliar, né, a relação mãe-bebê e ter uma indisponibilidade da mãe do ponto de vista afetivo, sabe? Interferindo num quadro de autismo. Não é que a criança é autista porque a mãe não está disponível afetivamente, não. Mas que interfere no desenvolvimento saudável. Porque as suas emoções, seu filho vai repetir. Né? Se você falar com o Lucas gritando, corrigir ele gritando, ele vai gritar com um colega na escola. E é mesmo. A gente fala que é o REC repete. Entendeu? É o modelo que ele tem de comportamento. Então, você tem que ensinar para ele como que ele deve tratar as pessoas, né? Assim, eu falo às vezes, gente, eu comigo mesma, na minha cabeça, fica fritando. Tem coisa que é tão simples, mas que você tem que falar com a criança. Tipo, muito simples. Tipo, filho, lixa na lixeira. Em tese, a gente fala assim, pô, lógico, aquilo ali é lixeira, vou jogar lá. Você tem que falar. Porque ele não sabe. Então parece tão óbvio pra gente, mas pra criança precisa ser, o óbvio precisa ser dito. Nós fizemos uma vez com o Lucas, ele puxou o cabelo de uma amiguinha na escola. Aí, a Fran, e agora? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou puxar seu cabelo e vamos ver o que ele fala. Aí eu puxei o cabelo dela, aí ele, papai, não pode. Aí eu falei assim, então por que você puxou de sua amiguinha? E ele? Aí ele ficou assim, não pode, né? Eu falei, não pode. Pode puxar cabelo de mulher? Não. Pode bater na mulher? Não. Então por que você fez isso? Então se você puxar, eu vou puxar o cabelo da mamãe. Aí a professora ontem, eu fui lá numa reunião que teve, aí ela falou assim, nossa, o Lucas, primeiro ela falou, o Lucas é muito inteligente e tal, ele gosta de conversar, e ele é amoroso, ele gosta de abraçar e tal. Eu falei assim, aí você puxou de mim, que ele conversa, ele pergunta o nome, ele abraça e tal, e ele nunca mais puxou o cabelo das amiguinhas. Então, o Tom teve uma fase de morder e de bater, agora parou, já tem bastante. Mas eu acho que essa é uma fase que todo mundo passa. É legal isso que você tá falando, porque eu sempre falo assim, a gente tem que entender e estudar o que é esperado para cada fase. Então, se o menino tem 3 anos, ele tá no auge dessa fase aí de sádico, de pegar, de machucar, você não vê que briga e bate, tem os meninos que apertam os pintinhos, assim, em sua época devia ser assim, Sim. Hoje em dia não tem os pintinhos, mas quer jogar, quer ficar, né, assim, então é da fase, então assim, mas também, por outro lado, porque é da fase eu não vou corrigir? Vou mostrar pra ele que não pode, dizer porque que não pode, explicar, mas assim, esperar para aquela fase o que é previsto. Não dá pra exigir que o menino de 3 anos fique sentado quieto numa cadeira, que ele vai prestar atenção em tudo que tá no filme inteiro. Não vai, cara. Ele vai levantar, ele vai sair. A Fran custou ver isso, que ela falava assim, teve um dia que ela falou assim, olha, eu não posso ficar cobrando o Lucas que ficar quieto o tempo todo, porque os meninos correm, ele quer correr atrás. Lógico. E tá certo. Se ele não fizesse isso, é que eu ia falar, nossa, tem alguma coisa aí diferente com o Lucas, ué. Porque se os meninos estão tudo correndo, tudo na mesma fase, ele vai querer correr também. Então ele tá respondendo ao que é colocado pra ele de estímulo. E é isso mesmo. Se ele ficasse quietinho, que eu ia estranhar. Bacana. Né? Você falou algo aí sobre o autocuidado. Você começou a se preocupar com você também, porque a mãe tem muito disso de, eu tenho que preocupar com o filho, com o marido e esquecer de mim. Não. Sim. A mulher tem que tirar um tempo para ela. E qual que é a importância do autocuidado para as mães e como elas podem incorporá-lo em suas rotinas? A gente tenta, mas é fundamental ter a rede de apoio. Porque eu posso querer muito, sei lá, fazer uma atividade física, mas se eu não tiver quem fica com meus filhos ou com meu filho, eu não consigo. Eu falo que a creche é minha rede de apoio.
Por exemplo, hoje de manhã eu acordei, levei o Tom pra creche, consegui correr e dei aula. E depois minha vida foi seguindo. Porque ele está na creche, senão não tinha jeito. Entendeu? Então, assim, primeiro ponto é a rede de apoio que vai precisar se movimentar aí. Rede de apoio é só a família? Não. Eu tenho uma vizinha que fica com o Tom à noite para eu dar aula. Ontem eu tinha supervisão de estágio, 5 horas da tarde, o pai dele pediu para eu ficar com ele na quarta porque ele tinha um show, tinha um compromisso. Aí eu falei, tá, então, quer dizer, eu abri mão, né, então vai ficar comigo, vai pra aula comigo. Aí eu falei, filho, aí a mãe da coleguinha falou assim, deixa ele lá em casa. Pensei assim, nunca deixei. Aí eu tava ela, os 2 filhos dela e uma terceira. Eu falei, não vai dar certo. Filho, você quer ir pra faculdade com a mamãe, que a mamãe tem que dar aula agora, ou você quer ficar na casa da tia Flávia? Aí eu falei assim, tia Flávia. Eu falei, nossa, meu Deus, Flávia, pode mesmo? Pode. Ficou lá de 5 horas da tarde até às 8 horas da noite. Ficou tudo bem. Cheguei lá, ele tava de banho tomado, tava jantando. Então, assim, Flávia faz vezes. Primeira vez. Falei, Flávia, deu certo, fechou. Agora a gente é parceiro. Porque, né, Sim. eu dei a opção pra ele. Eu podia não ter dado a opção também, ter levado ele de qualquer jeito pra faculdade. Ele ia me importunar, eu não ia conseguir dar aula direito. E a intenção era ele também ficar bem, não é só eu. Então, deu certo. Autocuidado, a gente fala assim, autocuidado é fazer unha, cortar cabelo, fazer escova, que seja. É o que ela entende que pra ela é bom. Por exemplo, eu ressignifiquei a minha vida, a minha maternidade. Então, hoje eu já fiz as pazes com a minha maternidade. No início era bem difícil pra mim, hoje tá super controlado, tá super bem. E 2 coisas que eu faço, que eu gosto de fazer, que me dá um equilíbrio. Lembra dos pratinhos que eu falei? Uhum. A balança tem que equilibrar, não pode ser só sobrecarga, tem que dar um equilibrado. Eu faço aula de forró e eu corro. Sério? 2 coisas que me salvaram. Você faz aula de forró no Atiaia, não, né? Não, é no Forró da Cidade, Iago e Letícia, lá no Granduquesa. Iremos trazer Esse mês eu até faltei. Nossa, maravilhosos. No meu simpósio eles fizeram um encerramento. Falei, tem que ter forró. Vou fazer um encerramento do forró. Porque não vou falar sobre esse simpósio, disse que foi muito bom. Pois é, fiquei sabendo também. Fiquei muito feliz. Então, assim, o forró me deu uma equilibrada 2 vezes por semana. O que eu saquei que era aula de forró pra mim? Eu nunca dancei forró. Meu corpo é duro, não sei dançar. Só que eu vi e falei, cara, o forró é legal, vou tentar. Porque eu precisava melhorar a minha relação com o meu corpo. Entender que eu posso ser tocada por alguém sem ser alguém querer alguma coisa comigo. É aula, é forró, é dança. Não é outra coisa. Por que você achava antigamente que era isso? Eu ficava incomodada. Tinha essa coisa de, tipo, fica muito perto, não gosto que me encosta. Eu tinha uns paranoias, uns negócios meio... muito sério, muito fechado. Aí fui pra aula de forró ano passado, novembro do ano passado. Aí na primeira aula que eu fiz, que era um experimental, eu saquei que eu terminou a aula, eu fiquei a aula toda sorrindo. Eu ri a aula inteira. Falei, cara, isso aqui é bom. Gostei, dá pra mim. A corrida, a mesma coisa. Já tinha feito alguns momentos da vida, caminhada, corrida. Comecei a caminhar. Aí falei, eu acho que eu posso mais. Passou um mês, assim, eu comecei a correr. Aí cheguei a correr 5 km. Hoje eu já fiquei um mês sem correr, porque a vida é muito louca, mano. E aí agora eu tô voltando de novo. São coisas que eu gosto de fazer, simples. Que não depende, só depende da rede de apoio. Entendi. Né? Pra eu poder sair e fazer. Mas se pra ela é o salão, é a unha, ok, é o que é pra cada um que faz bem. E você tira aquele momento que você fala, olha, agora vou desligar o celular, tudo, agora só eu e meu filho. Eu tenho tempo de qualidade com ele. Por exemplo, hoje eu já falei, vou chegar da escola, nós vamos mexer nesse quarto, nós vamos brincar com tudo que tem aqui, porque a minha faxineira é muito maravilhosa. Aí ela pega os brinquedos do Tom, mas ela é maravilhosa mesmo, só que ela pega os brinquedos do Tom e taca dentro das 2 caixas grandes que tem lá e fecha. Eu não sei nem o que tem mais de brinquedo, nem ele. Aí eu falei, vamos brincar, filho? Vamos pegar tudo e vamos brincar? Então eu tento tirar o celular de perto e ficar com ele. Entendeu? Então assim, a hora que eu não vou, busco ele 4 horas, eu já não faço mais nada. É com ele. Aí quando ele dorme, eu falo que meu dia acaba quando o Tom dorme. Que aí começa, aí é o meu, entendeu? O meu dia acabou, o Tom dormiu. Aí eu vou tomar um banho, comer alguma coisa, conversar com alguém, vou olhar a internet, celular. E você acha que essa atividade que você está fazendo fez você reconectar a você muito, mesmo? Muito. Pra mim foi assim. Eu precisava de alguma coisa que fizesse sentido pra mim. Entende? Não porque os outros falavam que era bom. Então, por exemplo, faz musculação. É lindo, mas pra mim não dá. Odeio ambiente de academia, então eu vou correr na rua. Aí investi num tênis legal, enfim, fui para um nutricionista para ver se fazia uma dieta balanceada. E para você isso foi muito bom. Maravilhoso. E não quer dizer que para outras mães podem... As mães têm que entender que elas podem. Elas têm que se permitir.
Elas têm que se permitir alguma coisa por elas. Mas muitas mães entram, acho que aquela coisa aquela barreira que lá eu não posso fazer isso. Uhum. Quem falou que não pode? Por que não pode? Mas você tinha isso, eu não posso? Tinha. E qual foi a chave que você falou assim, não, eu posso? Eu acho que foi isso, me desprender um pouco do meu filho, deixar de ser mãe 24 horas, entender que eu era uma mulher, que eu podia viver outras situações. Por exemplo, eu sempre tive um sonho de ir em alguns shows de banda internacional. Nunca tinha ido em nenhum. Aí eu falei assim, não, eu vou. Aí veio quem no Brasil, em novembro, Red Hot. Você foi? Aí eu falei, cara, como que eu vou no show? Em fevereiro eu comprei o ingresso. Comprei 2, né? Em tese, comprei 2. Aí beleza, aí em setembro acabou. Falei, meu Deus, mas eu vou. Aí eu olhei lugar pra ficar, olhei tudo, o ingresso estava comprado, que foi o que eu paguei parcelado. Eu vou, cara, lógico que eu vou. Aí de última hora, meu filho tava meio assim, passando mal, não tava passando mal, tava febre, não tava febre, o pai falou que podia ficar, eu falei, tô indo viajar. Aí eu fiquei morrendo de medo, eu entrei no ônibus pro Rio, né, tipo 12 horas de viagem. Aí entrei no ônibus, mandei mensagem pra ele, falei, olha, não sei o que vai acontecer, tinha maior medo do ônibus capotar, alguma coisa assim. Aí eu falei, não sei o que vai acontecer. Cuida do meu filho? Mas, tipo, cuida do nosso filho. Porque eu, né, não sei. Cuida dele. Eu amo meu filho e tal, te agradeço. Falei um monte de coisa, achando que o ônibus ia capotar, cair, ladeira abaixo. Teve nada. Eu fiquei no Rio, tipo, 12 horas. Só cheguei lá às 6 horas da manhã, o show foi de tarde, eu vim embora 8 horas da manhã. Cheguei em casa, deletar mensagem. Correndo, uma doideira. Eu ficava o tempo todo. Foi a primeira vez que eu saí, né? Então eu fiquei meio assim. Beleza. Aí depois teve um simpósio internacional sobre parto em Fortaleza. Eu falei, isso aqui eu vou, porque quando eu tava grávida, eu fiquei sabendo desse parto, e foi cada ano vindo, né? Eu falei, 2024 eu vou. Aí comprei, fiz inscrição, paguei, lugar pra ficar, tudo. E como é que eu vou? Porque é quase uma semana, eu tenho que pegar avião, nunca dei de avião, nunca tinha andado, né? Como é que eu vou fazer esse rolê? Só que o movimento, entendeu? Eu entendi que eu podia fazer tudo isso. Então, olha, vai ficar com o pai, vai ficar com a minha mãe. Eu prefiro que ele fique com o pai. Minha mãe já é idosa, eu não quero dar trabalho pra ela. Minha mãe não é minha babá. Pai é pai, né, não? Então, foi. Aí, enfim, consegui. Fui numa quarta-feira eu viajei. O simpósio foi quinta, sexta, sábado e domingo. Não, sexta, sábado e domingo. Voltei na madrugada de segunda-feira. Meu filho sobreviveu. Deu tudo certo. Foi pra escola, brincou, pulou, foi pro clube. Não passou mal. A gente tem que entender que a gente é uma mãe, a mãe suficientemente boa, tem um psicanalista, o Winnicott, falava sobre isso, é a mãe que falta. Sim. Entendeu? Você não tem que estar 24 horas pro seu filho, você tem que estar para você, pro seu filho, para suas atividades. É ótimo quando a gente volta de licença maternidade. É ótimo quando volta, porque você conversa sobre outros assuntos que não é só o filho. Porque do contrário, você tá 24 horas falando de menino, de febre, de vacina, de comida, de amamentação, de gripe, de médico, de fralda. Você tá só falando disso, vivendo isso, a exaustão ali. Meu filho acordava a cada 1h40 pra mamar. Até os 2 anos e meio, mamou a noite inteira. Então assim, eu tava exausta, tava morta, tava magra, tava toda apagada. Entendeu? Então assim, quando eu voltei pra minha licença pra trabalhar, eu tinha 8 meses. Tô conversando com outras pessoas, tô vendo outras pessoas. Que ótimo que é isso. Tipo, existe vida fora da minha casa, da minha bolha. Entendeu? E vou fazer essa pergunta porque você passou por isso, uma separação. Quando a pessoa separa que tem filho, tem um relacionamento novo, você fica com o pé atrás, pensando mais no filho do que em você? Tipo, será que esse sujeito vai ser bom pro meu filho? Tem isso? Tem isso. Porque, tipo assim, o que a gente pensa? A gente tem que ficar... Eu entendi isso também no processo, né? Então, façam terapia, tá? Que isso ajuda, salva vidas. Meu filho tem um pai. Ele não precisa de pai. Primeira coisa, eu vou me relacionar com alguém porque eu quero me relacionar com esse alguém. Não porque meu filho precisa de um pai, porque ele vai ser legal com meu filho. Porque a gente tende a misturar a maternidade com a mulher. Porque as duas coisas andam juntas mesmo. Mas quando eu vou me relacionar com alguém, se eu for me relacionar com alguém, primeiro entra eu, de mulher. É um cara que eu tô curtindo, que eu quero ficar mais tempo, que eu acho que vai ser legal pra mim, que tem alguma coisa que me faz bem. Aí é que eu vou pensar na questão com meu filho.
Mas assim, até hoje não rolou. Tem pessoas que já passaram pela minha vida, que eu gosto, que eu tenho vínculo, mas eu falo que eu não quero namorar ninguém, não quero me prender a ninguém. Fiquei 20 anos na gaiola. Então agora eu quero viver experiências, viver. Pontual aqui, quero viver. Pessoal, ele está solteiro. Viver mais ou menos. Não, tô assim. Eu falei que eu sou solteira é solteira pra sempre, né? Diz que não, diz que quando a gente divorcia, você não tem mais esse status. Infelizmente, agora é só divorciada. Mas tá tudo certo, é mais isso mesmo, da gente entender que meu filho tem pai, eu não preciso de um parceiro pra ele, eu preciso de alguém pra mim, entendeu? E aí, esse alguém tem que somar muito, né? Porque passar pelo que eu já passei, mas cabe ou não, você pensa penso nele, no seu filho, tipo, não, esse cara não vai ser legal pro meu filho. Penso, claro. Eu também, assim, se não for legal pra mim, não vai ser pro meu filho. Se não for pra ele, não vai ser pra mim, né? Eu não quero que ele tenha um outro pai, porque ele já tem. Mas eu também penso uma pessoa que vai... Pô, tem que gostar pelo menos de criança, né? Mas por mais que ele já tenha um pai, esse rapaz que possa entrar na vida da mulher que separou, meio que vai ser um padrasto pra ele. Pode ser uma referência. A questão é o que essa mulher quer. Ela quer um parceiro, um namorado, um companheiro pra morar junto, pra estruturar uma vida com ele, ou ela não quer isso agora? Porque o ideal, assim, é a gente respeitar o que a gente quer. Então, eu sou uma pessoa livre. Eu quero ser livre. Eu demorei para conquistar minha liberdade. Então, eu quero ser livre. Entende? Assim, se vai ter um relacionamento bom com meu filho, se não vai, não é agora. Na minha vida, não é agora. Entendeu? Mais pra frente, pode ser. Por enquanto, é... Entendi. Vamos lá para essa pergunta aqui que você até me corrigiu. Quais são os desafios específicos enfrentados por mães solo ou aquelas em famílias não tradicionais? A gente falou de muitas coisas aqui, assim, que são desafiadoras, Sim. Que são difíceis pra gente. Eu falo que a maternidade tem um lado muito bom, muito legal, mas também tem um lado meio caótico e de tudo isso que a gente falou, né? Você assim, mas você é muito pessimista. Não, é porque eu falo da maternidade sem cortina nenhuma, né? Eu falo, enfim, a realidade. Mãe solo, a maioria das mulheres no Brasil são. Porque os homens abandonam os lares, né? Na maioria das vezes. E como que a gente vai... Desafio específico, assim, todos que você puder imaginar, de uma pessoa que mora sozinha com um filho, independente da faixa etária desse filho, manter uma casa, manter esse filho... levar, buscar, ter que trabalhar e deixar ele com quem, se privar de tudo ou de quase tudo, né? Quando não porque tem. uma mãe, quando não tem nada, não tem ninguém, ela fica assim, já vou sair de serviço, tem que ir pra casa, chega em casa, tem que fazer isso. Aí amanhã já é a mesma coisa. Aí eu só vou ter tempo quando meu filho dormir. Muitas vezes tem 2, 3 crianças pequenas. Sim. E a mãe não vive mais pra ela, só vive. E aí que entra também... tô te cortando, desculpa, que entra a rede de apoio. E uma outra coisa que é muito importante a gente falar sobre mãe solo é o preconceito, sabe? As pessoas são muito julgadas, as mulheres já somos julgadas normalmente, né, assim, infelizmente, mas pelo fato de ser mãe solo. E aquelas falas machistas, lá, tá sozinho, daqui a pouco vai arrumar um macho pra ela, e não sei o quê. E é umas falas, assim, ridículas, né? Muito pejorativo, muito ridículo. E, na verdade, assim, às vezes a gente escolhe ser mãe solo, mas às vezes a gente não escolhe. Acontece, né? E é aquele tipo de coisa. Mas o que será que ela tá passando? Mas só ela vai saber o que ela passou. Só ela vai saber. Só ela vai saber. No meio da separação, mas, nossa, largou mais. Cara, tu não sabe o que ela passou. Sabe, não, e a gente quer falar como se soubesse, né, assim, as pessoas querem falar como se soubesse. Eu acho que a gente, assim, enquanto sociedade, a gente é muito cruel, sabe, com essa mãe solo, assim, e é muito cruel, porque julga mesmo e critica muito a maternidade, né, dela, como que faz o que é possível, não esquece disso, você é a melhor mãe que seu filho poderia ter. Então, assim, com certeza você faz o que você dá conta, né, às vezes ela também foi uma criança que viveu só com a mãe, que também foi abandonada pelo pai. Então isso interfere também na história que ela vai construir com o filho dela, com a filha dela. Assim, é muito cruel. E eu não vejo outro caminho se a gente não acolher, sabe? Se importar com as mulheres, com as pessoas. E ser mais empático com isso também. Entender que a gente tem importância, tem papel ali, né? Independente de você ser família ou não, você sempre pode fazer alguma coisa. Eu falo muito assim... se precisar de alguma coisa, você fala comigo. Ela não vai falar. Ninguém vai falar.
Porque se precisar, o negócio se precisar, já tô saindo. Eu sempre falo com essa amiga minha, por exemplo, essa que o Tom ficou lá ontem, ela tem 2 meninos. E aí eu falo com ela, amiga, o que você precisa? Olha, sexta-feira de manhã eu não dou aula, você quer que eu fique aí? Você quer o quê? Primeiro dia que ela mencionou, foi pra ela depilar. Eu fiquei com o Ariel e ela foi. Tudo certo. Então eu falo assim, tira uma hora do seu dia para aquela família, para aquela pessoa. Eu posto toda sexta-feira de manhã. Então, olha, fulano, sexta-feira de manhã eu tô disponível. O que você precisa? É muito diferente de você chegar e falar assim, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa você me liga. Se precisar, qualquer coisa. Muito solto, né? Então, não, toda sexta-feira eu tô tranquila de manhã. O que você precisa? É assim que eu faço. E é assim que a gente deveria fazer, no meu entendimento. Porque aí você vai estar, de fato, dando suporte para uma pessoa que está precisando. A creche hoje é minha rede de apoio, porque é de 8 às 4 da tarde. Meu dia todo corre aí, ó. Entendeu? Tudo que eu preciso fazer é nesse intervalo. Que eu não possa fazer com meu filho, né? Sensacional. É isso. Lídia, muito legal o bate-papo, mas calma, não tô acabando não, gente. Vamos falar agora sobre a campanha Maio Furta Cor. Isso. Mãe do Tom. Lembra que eu te falei por que é furta cor, né? Por que o maio é furta cor? Maio é mês das mães. Sim. Né? Assim, mães, Maria, né? Noivas, tudo isso. E aí esse mês foi escolhido porque a campanha tem como lema a saúde mental materna. Sim. Então a gente promove ações de conscientização, de prevenção sobre saúde mental materna. Então isso que eu estou fazendo aqui no maio é uma ação. Eu fui na Praça dos Pioneiros, Praça de Esportes, num projeto que teve, uma ação que teve com o projeto de Esporte Transforma, para atender as mães do projeto. A gente fez uma roda lá, isso no sábado passado. Eu vou nas empresas, onde você me chamar eu vou para falar sobre isso. Em escola, tudo. O maio, por que ele é furta cor? Porque a gente, é uma campanha, né? Então você escuta assim, setembro amarelo, janeiro branco. Furta cor é porque é uma cor que não tem uma determinação, uma cor só, são várias, e dependendo da luz que incide sobre ela, ela vai mudar. Então a maternidade é a mesma coisa. Se você tem luz, você tem rede de apoio, você caminha junto, né? Aí a gente fica mais claro. Se não, a coisa tende a ficar mais nebulosa, mais escurecida. Então é muito nesse sentido, assim, de apoiar as mães. E aí a gente tem vários braços da campanha. A campanha tem um braço político, que a gente promove um projeto de lei em todas as cidades. Então aqui, por exemplo, ano passado eu submeti um projeto de lei que instituiu o maio como Maio Furta Cor aqui em Valadares. É a Lei 7.510, do dia 4 de maio de 2023. É uma ação da campanha, porque a gente entende que se não tiver política pública, não tem como cuidar de todas as mães. O que eu faço é muito pontual, mas de uma forma geral a gente não tem. Por exemplo, tem uma ferramenta que a gente da psicologia usa, que é o pré-natal psicológico. Quando a mulher está gestando e tal. Não tem isso no SUS. Não tem. Se você chegar e comentar isso no posto de saúde, eles não sabem o que é. É complementar ao pré-natal médico. Mas não sabe. Quer dizer, é uma ferramenta super simples. Você pode capacitar uma equipe toda de saúde para trabalhar com isso. Né? E não tem. Então a campanha ela veio na minha vida quando eu engravidei, descobri pelo Instagram, aleatoriamente. Falei, isso aqui é muito legal. Aí mandei mensagem, falei, tem representante em Valadares? Não tem. Falei, então eu vou ser a representante aqui. E aí, das ações, a gente vai desdobrando em outras ações. Né? Da representação, a gente vai desdobrando em outras ações. O simpósio foi uma ação dessa, que veio da campanha, né? A gente fica livre para fazer o que a gente quiser. E o simpósio eu entendi que era necessário esse ano para tratar de temas específicos, tipo maternidade e relações de gênero, maternidade e carreira, empreendedorismo, mães atípicas, que é um outro ponto também, né? Que a gente tem que dar suporte, entender o que está aí na cabeça dessa mãe. Então, a gente trouxe alguns temas para trabalhar no simpósio, que aconteceu semana passada. Gostei demais. Lídia, eu tenho uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui no podcast, que é o seguinte. Quem que é a Lídia? A Lídia mãe, a Lídia amiga, a Lídia professora. Quem que é a Lídia? Todas elas numa só. Todas elas numa só. Não tem como, a gente é múltipla mesmo. Não consigo me ver só mulher, só mãe, só professora, só psicóloga. Eu sou todas elas. E mais, né? E mais algumas que vai vir por aí, com certeza. Bacana. Forrozeira. Forrozeira. Boa. Gente, que legal. Lídia, eu tô muito feliz de ter recebido você aqui. Gostei demais do bate-papo. Se eu soubesse entrevistado antes, né? Mas vai ter mais vezes, com certeza.
Eu acho que o pessoal só tem a ganhar com essa entrevista que nós tivemos. Não foi uma entrevista, foi um bate-papo muito bacana. Exatamente. A Cacate fala muito bem de você e realmente é o que ela falou mesmo. Você vai gostar demais de bater o papo com ela, que ela é muito legal. E eu gostei muito, tô muito feliz. A gente aqui da Beats teve a honra de entrevistar você, né? Que falou tudo que tinha que falar. E aqui a gente, assim, tem que falar, fala mesmo. Porque não Falei até mais um pouco, né? Não, falou muito bem. Mas eu quero agradecer. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. Pra mim, é muito gratificante falar sobre isso e poder estar em outros lugares. Eu falo que cada vez que eu falo pra uma mãe, assim, você é a melhor mãe que você poderia ser, eu tô falando pra mim. Entendeu? Sim. Então, cada vez que eu falo sobre saúde mental materna, que eu falo tudo isso que eu te falei aqui, mais um pouco, eu tô falando pra mim. Porque eu preciso entender todo esse processo que eu vivi e eu ressignifiquei essa história minha. Então, certamente, por isso que eu sempre vou falar isso, meu filho mudou, transformou a minha vida. Como os filhos transformam a vida de várias mães, entende? Sim. Então, pra mim, poder estar aqui falando sobre isso, nossa, maravilhoso. Onde você me chamar, eu vou. Eu amplio também, eu falo sobre outras coisas. Não é só sobre maternidade, não. Não, pode deixar. Então tá, obrigado. Valeu. Pessoal, vamos ficando por aqui com o podcast da Beats. Hoje recebemos a Lídia aqui, que foi um bate-papo top demais. E em breve ela vai voltar. Fechou? Volto, fechou. Então tá bom então. Tchau, gente.